Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O sermão desta manhã chama-se Marta e Maria, tumulto e companhia. À boleia deste encontro de Jesus com estas duas irmãs, Marta e Maria, nós queremos meditar naquilo que está a acontecer e perceber que há maneiras de nos atarefarmos que na prática são tumultos, são agitações interiores a bloquearem-nos para o mais importante. E esse importante nós vamos perceber que é a companhia de Jesus. Então esta é a ideia para o sermão desta manhã. E por isso queremos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dirija, vamos pedir ao Senhor que nos dê ouvidos para ouvir a sua palavra, mentes despertas para compreendê-la, corações atentos e dispostos a se entregarem ao Senhor nesta hora. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós somos muito gratos pelo Teu amor, como já lemos na Tua palavra, como já cantamos respondendo em louvor. Nós não queremos parar de o fazer, Senhor, lembrando de facto que o Teu Filho fez no nosso lugar, levando a nossa culpa, Senhor. Nesta hora, a Tua palavra está aberta diante de nós, ajuda-nos a compreendê-la, Senhor, não apenas para que ela fique na nossa mente, mas para que de facto ela faça morada em nós. Nós queremos servir-Te de uma maneira que Te agrade, de uma maneira, Senhor, em que a coisa mais preciosa para nós é a Tua companhia connosco, Senhor. Precisamos de Ti ao nosso lado agora, por isso nós pedimos-Te isso, sabendo que Tu nos ouves, não por nossa causa, mas por causa da perfeição do Teu Filho, Senhor. É no nome de Jesus que nós queremos orar isto, pedindo-Te também, Senhor, ajuda-me a pregar, ajuda-me a ter as palavras certas, a atitude certa, Senhor, e que durante todo o sermão, Senhor, Tu possas ser glorificado, Senhor. Sê connosco nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós avançamos na nossa série de sermões, Saber Ouvir, onde temos passado por todos os livros da Bíblia. Estamos já no Novo Testamento, hoje estamos no terceiro livro, o terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, e vamos só fazer um breve contexto ao Evangelho de Lucas, porque esta passagem, ela é conhecida, para quem cresceu na igreja, ela é uma passagem muito conhecida do Evangelho de Lucas, do ministério de Jesus, e ela está inserida num segundo momento do ministério de Jesus, neste Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho diferente de todos os outros, na medida em que todos os evangelhos são diferentes. Marcos tem um objetivo mais universal na sua declaração do Evangelho. Também é por isso que é dito que é mais difícil perceber em Marcos um tema só, um tema específico, porque, de facto, o seu objetivo é mais universal, é uma mensagem que é para todos. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós percebemos que há um primeiro momento do ministério de Jesus, do capítulo 4 até perto do final do capítulo 9, e esse ministério, essa primeira parte é passado na Galileia, portanto, a norte de Jerusalém. Jesus passa aí a sua primeira metade, digamos assim, do seu ministério na Galileia. E a preocupação principal de Lucas, nesse primeiro momento do ministério de Jesus, é mostrar Jesus como o Messias, que foi prometido, que foi profetizado no Velho Testamento. E há uma ênfase muito particular nos milagres que Jesus faz. Muitos milagres aparecem neste primeiro momento do ministério de Jesus.
Lucas quer mostrar, este é o Filho de Deus, este é o Messias, o próprio Deus. E a partir daqui, a partir do verso 51 do capítulo 9, Lucas vai mostrar o que significa seguir Jesus. Agora que ele estabeleceu quem Jesus é, ele vai mostrar o que é que significa seguir Jesus. À medida que Jesus se dirige para onde? Para onde é que Jesus está a ir agora, queridos irmãos? Para onde é que ele vai? Jerusalém. E ele vai para lá para ser crucificado, para morrer. Então, um dos aspectos particulares em Lucas, muito interessante, muito bonito, é que Lucas preocupa-se em mostrar, em revelar Jesus como amigo de pecadores. Alguém que tem uma compaixão profunda por aqueles que não são assim tão bem vistos na cultura daquele tempo. Ele mostra o seu cuidado para com os desvalidos, para com os humildes. E por isso, se vocês lerem o Evangelho de Lucas, se não o fizeram, façam-no. É um Evangelho incrível. É verdade que é o maior livro do Novo Testamento, vai demorar um bocadinho mais tempo, mas vale a pena. Quando nós lemos, nós apercebemos que recorrentemente aparecem o quê? Aparecem os pobres, aparecem os doentes, aparecem aqueles que são mais menosprezados na altura, como as crianças, as mulheres. E há uma ênfase muito grande de Lucas ao mostrar Jesus como aquele que se interessa por essas pessoas. Ele é amigo de pecadores. Então o cuidado de Jesus para com os desvalidos e os humildes. Aliás, isso fica logo claro no início do Evangelho. No primeiro capítulo, onde nós lemos sobre Maria, o relato primeiro do nascimento de João Batista, depois o relato da gravidez de Maria. E Maria entoa o seu cântico famoso, o Magnificat, que acabámos de cantar um cântico inspirado nessa passagem. E uma das coisas que Maria diz lá, de maneira muito clara, é que Deus tem prazer nos humildes, Deus exalta os humildes. Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. E também mais perto desta passagem, no capítulo 10, se puderem ir até lá no verso 21, nós vemos Jesus a exultar no Espírito e a dar graças a Deus. Porquê? Porque Deus ocultou estas coisas. Ele ocultou a revelação da salvação, a mensagem da salvação daqueles que se julgam sábios e instruídos. E Ele revelou essa mensagem aos pequeninos. É a mesma ideia. Deus revelou essa salvação aos humildes, àqueles que têm um coração aberto para receber a palavra. E tendo em conta que o assunto maior que está a guiar esta série de sermões é a importância da escuta nas Escrituras, a importância de ouvirmos a palavra, nós podemos retirar já um princípio, uma aplicação, a partir desta visão panorâmica do Evangelho de Lucas. Os verdadeiros ouvintes da palavra são os humildes de coração. Não há audição eficaz na tua vida da palavra de Deus se tu não tiveres familiaridade com a humilhação, com o facto de tu precisares de ter um coração humilde, humilhado por Deus, que reconhece que não tem capacidade para chegar até Deus, mas precisa que Deus chegue até si primeiro. Os verdadeiros ouvintes da palavra são os humildes de coração. E é interessante porque isto também segue um pouco daquilo que foi o sermão da semana passada pregado pelo pastor Tiago. A mesma ideia do coração partido. Tu só vais conseguir ouvir a sério a palavra de Deus a partir do momento em que o teu coração for partido pelo Espírito Santo. Em que tu fores humilhado, reconhecendo que precisas de ser restaurado. Não há audição da palavra sem humildade. E neste episódio, que junto a Marta e Maria, nós somos convidados a entrar em casa de Marta e Maria. Nós assistimos a uma pequena quesília familiar entre irmãos. Quem nunca, não é? Eu, como não tive irmãos, eu nunca. Não sei o que isso é. Mas tenho filhos lá em casa que são irmãos uns dos outros. E dá para notar que há um ou outro que são assim mais contemplativos, ou pelo menos querem aparentar que são mais contemplativos, e os outros já estão a fazer coisas e vão acusar os irmãos.
Mas nós estamos diante desta cena entre duas irmãs e a atitude em relação à palavra é fundamental neste episódio, em que Jesus é recebido na casa de Marta e Maria. O Evangelho de João dá-nos o pormenor de que elas são irmãs de Lázaro, lá em João 11, Lázaro a quem Jesus ressuscitou e que viviam em Betânia. Portanto, este povoado onde Jesus está é Betânia, a poucos quilómetros de Jerusalém. É aí que Jesus está com os seus discípulos. E há um destaque dado a Marta. Marta recebe Jesus. Recebe-o em casa. Este destaque provavelmente indica que ela seria a mais velha das irmãs. E por isso, por ser a mais velha, ela era a responsável por tratar de tudo aquilo que era preciso ser feito para receber Jesus convenientemente. Portanto, podemos imaginar, Marta estava com uma responsabilidade grande sobre os seus ombros. Havia coisas a tratar para receber Jesus. E logo a seguir, Lucas introduz Maria na cena, logo no verso 39, sua irmã chamada Maria. E quando Lucas fala em Maria, ele dá logo um contraste para nós guardarmos entre as atitudes destas duas irmãs. Então, no verso 39, Lucas começa por dizer que Maria, irmã de Marta, estava sentada aos pés do Senhor e estava a ouvi-lo. E esta era a posição comum, normal de um discípulo na altura. Estar aos pés do Mestre, estar a ouvir o Mestre. Portanto, Lucas está a dar já a indicação de como se é um discípulo. Maria está aos pés de Jesus, está a ouvi-lo. Por outro lado, Marta, no verso 40, agitava-se de um lado para o outro, com o muito que havia para fazer. E aqui as traduções mudam um pouco. Há traduções que dizem agitava-se, outras dizem estava distraída. Mas esta é a imagem que Lucas está a dar. Por um lado, Maria, com uma atitude de um discípulo, que se senta aos pés do Mestre, que o ouve. E por outro lado, Marta, agitada, distraída, com o muito que havia para fazer. E aqui é importante nós notarmos uma coisa, queridos irmãos, porque para compreendermos o texto é importante percebermos a maneira como os autores o escreveram. Como qualquer texto. Quando nós lemos um texto, temos de perceber como é que o autor o escreveu. E Lucas, quando usa estes verbos para caracterizar, para descrever as ações de Maria e de Marta, ele usa verbos que estão no imperfeito, que se referem a alguma coisa que foi feita no passado, mas que tem uma ação contínua, certo? É isso que o nosso pretérito imperfeito significa, não é? Eu andava, eu comia alguma coisa que foi feita lá atrás e que teve uma continuação. Então isto significa uma coisa muito simples, queridos irmãos. Significa que Maria, quando é descrita lá no verso 39, que ela ouvia a palavra, significa que Maria ouvia continuamente. Portanto, era uma ação que se estava a desenrolar, que continuava no tempo. Maria ouvia continuamente o Senhor. E Marta agitava-se continuamente também. Portanto, há uma ideia de continuidade nas atitudes destas duas irmãs. Maria ouvia continuamente, Marta agitava-se continuamente. E neste contraste, queridos irmãos, nós somos chamados a uma oposição muito clara que o texto nos dá. Nem todas as traduções, eu sei, trazem este elemento, não é? A adversativa que aparece lá. A tradução que eu li traz um porém, há outras que trazem um mas. Nem todas trazem estas, mas o texto dá-nos essa oposição entre a atitude de Marta e a atitude de Maria. Repara o que é que Lucas está a querer dizer ao descrever Maria e Marta desta maneira. O oposto da audição contínua à palavra é um espírito continuamente distraído e agitado. Muito simples, muito forte. O oposto de ouvires continuamente a palavra não é somente
não ouvires a palavra. Significa que há algo muito mais profundo a acontecer contigo. O oposto de não ouvires continuamente, aliás, o oposto de tu ouvires continuamente a palavra, é estares continuamente distraído, continuamente agitado. E antes de notarmos o bom exemplo de Maria, vamos mergulhar um pouco mais nesta agitação de Marta, porque de alguma maneira é isso que também está a ser trazido para cima. Uma mulher agitadíssima. Se, como nós já vimos, a verdadeira audição só acontece em humildade, num espírito quebrado, num coração partido, num coração humilde, a distração de Marta é um sinal do seu orgulho. E isso fica patente no que Lucas vai escrever a seguir. Vejam lá. No verso 40. Marta estava agitada de um lado para o outro, atarefada, com muito serviço. E ela percebe, ok, isto não pode ficar assim. Ela aproxima-se do Senhor, aproxima-se de Jesus. E vai-lhe perguntar o quê? Senhor, tu não te importas que Maria esteja aí e que me tenha deixado sozinha no serviço, que me tenha abandonado ao serviço? Tu não te importas? Ela quer que alguma ordem seja reposta naquela casa. E ela vai direta a Jesus. Jesus, então tu não te importas que Maria esteja aqui? Eu estou a fazer tudo sozinha? E tu não dizes nada? E Marta, que já está muito agitada, ela ainda junta indignação quando pergunta a isto. E reparem, é interessante a maneira como Marta, ou pelo menos a maneira como Lucas descreve a pergunta de Marta, porque ela faz a pergunta já a pedir uma resposta afirmativa de Jesus. Não é? Quando nós começamos uma pergunta na negativa, não estás tu incomodado? Isso pressupõe que a pessoa responda, sim, de facto, estou incomodado. E Marta é astuta, não é? Como se ela quisesse já trazer Jesus para a sua casa, para a sua causa, tentar influenciar a resposta dele. Senhor, não estás tu indignado comigo por Maria estar aí e eu estar abandonada ao serviço todo que é preciso fazer? Mas reparem, a distração de Marta é tanta que perguntar não basta, ela não se fica por aí, certo? Não basta essa sugestão astuta de Marta. O que é que ela vai dizer a seguir no final do verso 40? Diz-lhe que me ajude. Outras traduções trazem, ordena-lhe que me ajude. Uma pergunta não basta. Maria coloca-se na posição de dizer a Jesus o que ele tem de fazer. É como se Maria estivesse a ordenar a Jesus para ele ordenar. É como se Marta estivesse a ordenar a Jesus para Jesus, por sua vez, ordenar Maria a sair da posição em que ela está e ir ajudar a sua irmã. Ela coloca-se, reparem, a agitação de Marta é tanta que ela coloca-se na posição de achar que pode dizer e opinar sobre aquilo que Jesus tem e deve fazer. Como se ela fosse a avaliadora do próprio Senhor. Por isso, medita no que te está a ser dito nesta hora, através deste exemplo de Marta. A agitação contínua na tua vida torna-te mais preocupado com o que tu fazes por Jesus do que com o que Jesus faz por ti. É isto que está a acontecer com Marta. A sua agitação, o seu tumulto, que é contínuo, que não para, faz com que ela esteja mais preocupada nas coisas que ela pode fazer pelo Mestre do que naquilo que o Mestre de facto pode e faz por ela. Talvez até ao ponto de, quando isso acontece na tua vida, tu dizeres a Jesus como é que Ele tem de fazer o seu trabalho. Muitas vezes nós não afirmamos isto assim verbalmente e oramos, Senhor, agora eu vou dizer o que eu acho, eu vou dizer o que é que tu precisas de fazer na minha vida. Às vezes isso não, eu acho que isso não acontece assim. Mas a tua agitação que não para, ela vai acabar por afirmar isso.
quando ela não encontra paz, quando ela não encontra descanso em Jesus, tu vais acabar a afirmar que Deus não está a fazer o seu trabalho como deve ser. E Jesus, como é costume, ele está com uma pergunta diante dele, ele está até com uma sugestão bem impetuosa da parte de Marta diante dele. Como é costume, acham que Jesus vai responder em função do que Marta quer? Não. Jesus vai responder como ele responde, não é? Jesus vai destapar o coração de Marta. É interessante porque hoje, quando a Débora orava, aqui a Débora usou uma expressão quando se referia ao facto de Deus estar atento a todas as circunstâncias que nós vivemos. A Débora disse, tu nos vês quando as coisas correm bem, quando as coisas correm mal. Não foi assim exatamente que a Débora disse, mas esta ideia de Deus nos ver. Sabem que um dos nomes para Deus lá no Velho Testamento é El Roi, o Deus que vê. É isso que Jesus está a encarnar aqui. Ele está a ver Marta muito melhor do que ela se consegue ver a si própria. E por isso, como é que Jesus vai responder? Jesus vai dizer, Marta, Marta. Reparem, queridos irmãos, é preciso nós compreendermos que não é o serviço que está a ser condenado aqui. Ok? É uma coisa boa o serviço. Não é o serviço, não é as coisas que Marta tem de fazer que estão a ser condenadas no texto. É a agitação de Marta que torna a companhia de Jesus secundária em relação ao muito que ela quer fazer por ele. É isso que está a ser criticado. É a agitação contínua de Marta. Nem é o caso de Marta ser descrita como inimiga de Jesus, porque ela não é. Ela está a acolher Jesus em casa. Ela é amiga de Jesus. Ela quereria ouvi-lo também. Provavelmente parte da indignação de Marta seria, quer dizer, a minha irmã já está a ouvir e eu aqui ocupado e não tenho a oportunidade de ouvir o mestre? Não, assim não pode ser. Vamos ouvir as duas ao mesmo tempo. Portanto, o texto não está a dizer Marta é inimiga de Jesus. Porquê? Como é que nós sabemos? Pela maneira como Jesus responde a Marta. Esta expressão Marta, Marta, que denota uma relação de proximidade, de afeto, de preocupação. Jesus está a ver Marta, está a ir ao encontro dela. Marta, Marta. Qual é o problema? O muito serviço que Marta quer prestar está a obstruir-lhe a possibilidade de ouvir Jesus. Jesus vai deixar isso muito claro. O muito serviço que Marta quer prestar está a tapar-lhe, a obstruir-lhe, a bloquear-lhe a possibilidade de ouvir Jesus. Aplica isto à tua vida. O muito que tu queres fazer por Cristo, com toda a boa intenção, e mais uma vez, não é as coisas que tu fazes que estão a ser criticadas, mas é a atitude com que tu vais fazer isso. Até que ponto é que as coisas que tu fazes estão a abstrair-te e estão a bloquear-te daquilo que é mais importante, que é a possibilidade de ouvires a palavra de Cristo. Marta, Marta, Jesus vai fazer com que Marta perceba o seu próprio coração, como ele diz lá no verso 41. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. E eu quero que tu possas aplicar isto à tua vida, estas palavras de Jesus, porque assim como Ele vê, Ele é o Deus que vê, Ele viu Marta naquela hora, Ele hoje diz-te nesta manhã também. Tiago, andas agitado, andas preocupado com muitas coisas. Nisso. Não ouças só nisto a correção pura e dura, houve também a preocupação de Jesus a ir ao encontro da tua vida. Porque quando nós ouvimos a voz de Cristo, nós temos esta tensão, por um lado Ele está a corrigir-nos, por um lado nós estamos a sentir o que há de errado em nós, e isso custa muito, custa admitir o nosso pecado, a nossa falha em reconhecê-lo como a coisa mais importante, mas ao mesmo tempo nós ouvimos as palavras doces da sua palavra. Como foi lido em Provérbios 3, nós ouvimos a expressão lá do autor,
meu filho, filho meu, ouve a instrução, porque Deus repreende a quem ama. Tudo isto a cumprir-se aqui em Jesus. Jesus a ir ao encontro da agitação, da atrapalhada, da confusão com que Marta continuamente se estava a encher. E Jesus a ir ao encontro dela a dizer: Marta, Marta. Jesus faz o mesmo contigo e comigo. Ele vai ao teu encontro, ele vai ao meu encontro. E diz: Filipe, Filipe. João, João. Miguel, Miguel. Qualquer um dos nomes aqui presentes nesta manhã. Andas agitado com muitas coisas. O teu coração está completamente capturado por tanta preocupação que tu não consegues enxergar, tu não consegues ver o principal. E por isso nós devemos encontrar nesta mulher, Marta, um espelho de quem somos tantas vezes. Quando a agitação e a preocupação parecem indicar que és uma pessoa responsável, que és uma pessoa fiel, porque nós gostamos de sentir assim, certo, irmãos? Quando nós damos muito, fazemos muito, nós temos aquele sentimento de estou a fazer muito, estou a prestar muito serviço, logo sou responsável, sou fiel. Mas aquilo que o texto está a aguçar nas nossas vidas é quando isso te parece indicar que és responsável, julgando tu até os outros, por eles não serem tão atarefados como tu és. Quantas vezes já não aconteceu na nossa vida? Eu estou aqui a dar o couro e o cabelo, estou aqui a fazer tudo, e o meu irmão e a minha irmã, eu não os vejo a fazer nem metade do que eu faço. Quantas vezes já não aconteceu convosco, queridos irmãos? Quando a agitação e a preocupação parecem indicar isso, o que está realmente em causa na tua vida é o quão pouco tens desejado estar com Jesus. Não é o serviço que tu fazes. Mais uma vez, não é isso que está a ser criticado, mas é o teu desejo. Quando essa agitação, quando tu vives agitado, quando tu sentes o tumulto, as muitas vozes, quando tu sentes quase uma multidão dentro de ti, a borbulhar, sem te deixar capaz de ouvir tudo o resto, o que está em causa, de facto, é o pouco desejo que tu e eu temos sentido por Jesus. E Jesus quer destruir isso, Ele quer partir isso, Ele quer fazer-te ver com olhos de ver, fazer-te ouvir com olhos de ouvir. A coisa mais importante. E é por isso que o final da resposta de Jesus, lá no verso 42, ilumina tudo aquilo que Marta não consegue ver. Uma coisa só é necessária. Marta, tu só precisas de uma coisa. Tu estás tão agitada, tão atarefada, tu só precisas de uma coisa. E mais uma vez, queridos irmãos, nunca é demais realçar. Este não é um texto para nós deixarmos as nossas tarefas e responsabilidades e nos dedicarmos a uma vida de contemplação apenas, ok? Que ninguém saia daqui esta manhã a pensar: eu preciso de largar o meu trabalho, a minha casa, a vida na cidade, e ir já para um mosteiro, para o campo, no meio do Alentejo. Não sei se há algum mosteiro no Alentejo. Não é isso, ok, queridos irmãos? Não é isso. Reparem a resposta que Jesus vai dar. Uma coisa é necessária. A única coisa de que Marta precisa é de ouvir Jesus. Só isso. Ela precisa de estar na posição em que Maria está, aos pés do Mestre, a ouvi-lo. Reparem, é o muito que Marta tem para fazer que deve acontecer por causa da palavra. Marta está a agir na lógica inversa. Marta acha que a palavra tem de acontecer em função do muito que ela tem de fazer primeiro. É ao contrário. O muito que tu tens para fazer, o serviço que tu és chamado a prestar, deve acontecer como consequência da palavra já acontecer na tua vida, não o contrário. Logo, compreende isto. E a frase vai ficar projetada aí. O teu tumulto interior, a tua agitação, não é resolvida
numa vida continuamente atarefada, mas é resolvida apenas na companhia contínua de Jesus contigo. Se tu estás aqui esta manhã e tens lidado com desafios de sentires agitado, parece que a agitação não para. Os dias passam e não há meio de tu te sentires em paz. Não há meio de tu resolveres a tua vida para que possas respirar. A agitação não para. E isso não é resolvido por uma vida continuamente atarefada. Não, até que eu termine o que tenho para fazer, até que eu tome conta da minha família como tenho de tomar, até que eu seja responsável no meu trabalho como eu tenho de ser, até que eu faça qualquer outra coisa que eu tenha de fazer. Então aí sim eu vou estar resolvido e posso descansar. Aí sim eu vou poder ouvir o meu Senhor. Tu vais a caminho de mais agitação, tu vais a caminho de mais tumulto, tu vais a caminho de mais confusão na tua vida. E só é resolvido, é o que Jesus está a querer dizer a Marta, uma coisa te é necessária. E só é resolvido na minha companhia contínua contigo. Portanto, o muito que tu tens de fazer, abraça isso com toda a responsabilidade que tu puderes. Mas olha para isso, sempre dependente daquilo que tem de acontecer primeiro na tua vida, que é Jesus ao teu lado. E tu entregares-te nas suas mãos. Dares muito a Jesus é bom, é ótimo. E nós estamos sempre a encorajar a igreja, estamos sempre a puxar mais por ti, tens que dar mais. Tens que ser mais rigoroso com as tuas decisões, mais confiante, tens que avançar mais, isso é tudo ótimo. Mas o que te vai transformar a sério é nesse processo tu descansares naquilo que não és tu que dás em primeiro lugar, mas naquilo que só Jesus te pode dar. E o que é que só Jesus te pode dar? Que resolve tudo. Salvação. Tu não te podes salvar a ti mesmo. Tu não podes criar a tua própria justiça. Tu tens de descansar primeiro no que Jesus fez, para que depois te entregues a tudo o que Ele te chama a fazer. Porque tu não fazes isso para ti, tu fazes isso para mostrar que Ele já te salvou, que Ele já resolveu a tua agitação, que Ele já te deu paz. Essa é a humildade de coração que te vai dar ouvidos atentos à palavra. É quando tu corres em primeiro lugar para Jesus como Maria fez, sentada aos seus pés a ouvi-lo. E ao terminar este sermão, eu quero convidar-te a considerares Cristo, porque este sermão não pode terminar nem em Marta nem em Maria. Não são elas que nos salvam. Quem nos salva é Cristo. E por isso eu quero convidar-te a olhares para Jesus e a considerares o lugar para onde Jesus se encaminhava. Não te esqueças, este é um episódio que acontece quando Jesus está a caminho de Jerusalém para morrer. Portanto, de alguma maneira, Lucas está a dizer, tu só podes ser um discípulo se considerares continuamente na tua vida aquilo que Jesus fez por ti ao ir para a cruz e o que é que isso significa para ti também. Jesus foi aquele que viveu a inquietação, a agitação, o tumulto cósmico que Marta não viveu, que tu não viveste, que eu não vivi. Mas Jesus, Ele tomou sobre si toda essa agitação, todo esse tumulto, essa confusão dentro de si mesmo pelo facto de se entregar na cruz, pelos nossos pecados e ao ser abandonado pelo Pai. Imaginam? Deixar de ter a relação, a comunhão, a alegria de estar junto ao Pai para ser feito um tumulto em carne e osso. É esse sacrifício final de Jesus por ti e por mim, a levar as tuas inquietações, a levar os teus pecados, a levar tudo o que está de errado contigo, que te permite, tal como permitiu Maria naquele momento, teres a melhor parte, que é o próprio Jesus contigo. Essa é a melhor parte, essa é a única coisa de que tu precisas, na verdade, é ter Jesus contigo. O que é que mais interessa? E ao vencer a morte, porque Jesus não ficou morto, Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. Ao vencer a morte, Jesus garante que essa vitória
agora tua e minha, agora nossa, pela fé, nunca te será tirada. Vejam o que ele diz a Maria no final do verso. Mas uma só é necessária, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não te será tirada. Portanto, tu ganhas alento, tu não sucumbes às circunstâncias mais agitadas na tua vida, à tua própria agitação interior. Tu não sucumbes a isso. Porquê? Porque a melhor parte não te é tirada. Porque Jesus está contigo, no bom e no mau. E é isso que te faz avançar, é isso que nos faz arrepender, é isso que nos faz olhar para o nosso coração e entregar nas mãos de Jesus. Antes de tentarmos fazer qualquer coisa pelas nossas próprias mãos, é dizer: Senhor, aqui estou eu, na minha confusão, toma tudo, porque tu resolveste toda a confusão na cruz. E é isso que nos faz responder em louvor. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, e vamos louvar o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apenas nesta hora orar, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo que precisamos de Ti, reconhecendo que precisamos que venhas ao nosso encontro e digas o nosso nome, como disseste: Marta, Marta. Precisamos de nos saber vistos por Ti, Senhor, cuidados por Ti, e somente como Maria descansarmos aos Teus pés, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, que Tu possas pegar nesta mensagem, nesta palavra, na Tua palavra, Senhor, e aplicá-la à vida da Tua Igreja de uma maneira que eu não sou capaz, Senhor, mas de um modo que só o Teu Espírito tem o poder para fazer, Senhor. Recebam a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.